lugar de bandido é na cadeia. Porém, qual é a real função do sistema prisional? Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre política. Meu nome é Maicon e neste vídeo vamos conversar sobre o sistema prisional. Sistema prisional que é a estrutura utilizada para encarcerar, para prender aqueles que tomam alguma atitude que é vista como as margens da norma legal de um país. Então, se alguém faz alguma violação sobre alguma lei, e a punição para aquela violação é a reclusão, a retirada daquela pessoa do convívio da sociedade, são conduzidos, então, a um sistema de encarceramento, a uma prisão, como a gente conhece. Então, a gente vê, muitas vezes, o sistema prisional como uma forma de punição para essas pessoas que não souberam, de certa forma, lidar com o convívio em sociedade. E nós vemos isso muito forte na nossa cultura, que a prisão, o único objetivo dela é essa punição. E quem está lá vai vai perder ali a liberdade de ir e vir, por estar fora, das normas legais, estaria restrito à convivência com pessoas que também estão fora, à margem, das regras legais dessa sociedade. Então, nós temos aquela visão de que o sistema prisional ele é voltado quase que exclusivamente para punição. Às vezes a pessoa cometeu um crime relativamente leve, vamos definir dessa forma, mas a convivência dentro do sistema prisional, da cadeia, faz com que a pessoa se especialize, vamos dizer assim, e acabe progredindo para crimes mais pesados. Às vezes a pessoa ali fez o furto de um alimento para levar para casa e acaba no sistema prisional tendo contato com traficantes de droga, e a pessoa passa, então, quando sai de lá, porque já que a pena para esses crimes mais leves costumam ser períodos mais curtos, então a pessoa sai de lá, quem sabe, com uma ideia de cometer crimes mais pesados, já que muitas vezes a sociedade em si vê com maus olhos essas pessoas que passaram pelo sistema prisional. Às vezes a pessoa ali foi presa por pensão, ficou um tempo ali, e no que retorna ao convívio da sociedade, a sociedade exclui essa pessoa e ela não passa a ter dificuldade, por exemplo, para conseguir um trabalho, e essa dificuldade de conseguir trabalho, às vezes tira a possibilidade da pessoa buscar uma vida digna ali e vai se aprofundar ainda mais no crime. Logicamente, não tirando ali, os desvios de caráter que acontecem muito, a pessoa, ela poderia trabalhar com alguma coisa, tem uma condição física, tem uma condição de saúde, poderia trabalhar bem, mas prefere a vida do crime. Logicamente, existem casos assim. Mas a gente vê muito, a presença disso aí, de pessoas que talvez tivessem, sim, possibilidade de buscar uma vida honesta com um trabalho ali, normal, vamos dizer assim, conforme a sociedade utiliza, mas não conseguem mais devido a essa exclusão que essa pessoa, por ter passado pelo sistema de encarceramento, começa a ter. Porém, a gente muitas vezes não pensa em uma questão bem economicamente direta. Nós temos, o principal meio de produção, vamos dizer assim, o principal fator de produção, melhor dizendo, utilizado para qualquer produto. Só existe um tipo de insumo de produção, vamos dizer dessa forma, que pode ser utilizado em qualquer tipo de produção. Qual é? Justamente a mão de obra, trabalho humano. Então, quando a gente assume que uma pessoa não está apta para estar em sociedade e a exclui absolutamente, não dá possibilidade das pessoas se reintegrar, nós, de certa forma, estamos excluindo um fator muito valioso para a produção. Então, se a gente exclui, se a gente pensar, o ser humano ele consegue desempenhar desde os trabalhos mais pesados, mais brutos, até os trabalhos mais delicados. A pessoa consegue trabalhar na extração de minérios da terra ali, que é algo bem
pesado, mas consegue também ser um cirurgião muito delicado, né, neurologista. Então, passa por todos esses setores, a capacidade humana de produzir. Então, logicamente, cada um acaba tendo uma vocação específica, mas a capacidade produtiva do ser humano é muito grande. E quando a gente retira essas pessoas da possibilidade de trabalharem, de prestarem um retorno à sociedade, de certa forma nós estamos pegando esse bem que é tão, né, esse fator de produção que é tão valioso, que se adapta às mais diversas necessidades produtivas, e o tiramos, o colocamos à parte. Como eu disse, né, é importante a gente destacar que, logicamente, existem aqueles indivíduos que não têm, né, uma expectativa de se reintegrar à sociedade da forma com que os demais estão, né? São pessoas que são extraviadas, às vezes até questão de caráter. Mas a gente sempre ouve falar também da questão da oportunidade. Eu até vejo que o sistema prisional, além de, né, servir aquele tempo ali para punição das pessoas que, né, violaram as leis do país, ele deve ser também ali ser uma qualificação para essa mão de obra, que muitas vezes não tem qualificação. Às vezes você vai ver no sistema prisional pessoas que não têm o mais baixo que seja o nível de escolaridade. A pessoa então quer dizer que todas as pessoas com baixo nível de escolaridade vão ser fora da lei? Não, não é isso. Mas é uma coincidência grande. São fatores que acontecem em conjunto. Coincidência não é sinônimo de aleatoriedade. É fator de incidência em conjunto. Acontecem as duas coisas. A gente observa muito. Inclusive, do meu ponto de vista, era essencial que fosse até uma regra para esse período de encarceramento. Por exemplo, se o indivíduo falta ali 3 anos para concluir sua formação básica, né, educacional, ia estar lá assim 5 anos cumprindo pena, essa pessoa não poderia sair de lá sem estar com seu período educacional concluído. Então a pessoa seria condicionada a ter que concluir o seu período de estudo, né, para poder ser então reintegrado à sociedade, já que se aproveitasse o período que está ali recluso para a educação, o período seria suficiente para ele então concluir a sua formação básica. Então, dando-lhe mais capacidade para desempenhar uma função quando voltasse ali à sociedade, não condenando de certa forma, né, não os condenando a trabalhos cada vez mais desgastantes, vamos dizer assim, porque não tem ali, além da escolaridade, para desempenhar funções um pouco mais, né, delicadas ali, um pouco mais complexas, mas também pelo fato de ter passado pelo sistema carcerário, que já deixa ali uma marca, né, no currículo da pessoa. Então, a pessoa foi condenada a 20 anos e ela não estudou nada. Se for sair, tem que sair com formação ali, porque 20 anos é mais que suficiente para a pessoa fazer a sua formação básica. Então, esse é um tipo de condicionamento que eu acho muito importante. Não é simplesmente deixar a pessoa fechada lá, muitas vezes remoendo e alimentando ódio pela sociedade. Logicamente, a punição tem que ser feita, né? A lei ali está para todos, e até o aprisionamento das pessoas serve como exemplo para que os que não cometem crimes olhem para aquilo e não quero isso para mim. Então, logicamente, isso aí é algo que o sistema carcerário, o sistema prisional, é um dos objetivos. Mas quem sai de lá não pode simplesmente sair de lá uma pessoa pior do que quando entrou. Ela tem que ali, né, aprender, estudar ali. Logicamente, o sistema vai ter que oferecer uma condição para as pessoas estudar. Vão ter que ter professores lá que vão, né, lecionar, vão fazer todo esse trabalho para a progressão educacional dessa pessoa, para que ela tenha condições de melhorar a educação dela, por exemplo. Porque a capacidade produtiva do ser humano, a mão de obra, é muito valiosa. E nós devemos sim aproveitar, mesmo lá que estão excluídos da sociedade, pelo menos por um período, por ter se portado de forma não bem vista, né, vamos dizer assim, pela sociedade, ela deve
ter uma capacidade de sair dali uma pessoa melhor do que quando entrou no sistema carcerário, no caso. Logicamente, a ligação ali, o encarcerado deve sim desempenhar funções produtivas, deve trabalhar lá dentro, condicionando ali, por exemplo, a uma redução de pena de acordo com o tempo trabalhado, e para mim é essencial. Eu não vejo como a gente voltar à liberdade, vamos dizer assim, de indivíduos que não estudarem lá dentro do sistema prisional. Para mim é fundamental. Estudou até a 7ª série, vai pegar ali 5 anos, e talvez não seja um período suficiente, mas pelo menos com o ensino fundamental concluído deveria sair. Então, essas regras de progressão, né, do nível educacional com o tempo de pena que a pessoa vai cumprir, né, no sistema prisional, para mim deveria ser condicionado, sim, para que a pessoa possa, então, sair de lá uma pessoa melhor, tendo mais capacidade para se adequar à sociedade novamente quando sair de lá. Mas a pessoa, por exemplo, pode não querer estudar no período que está lá, não há como obrigá-lo, né? Se você simplesmente oferecer aulas para uma pessoa, não significa que ela vai aproveitar aquilo. A gente vê, né, isso como uma das grandes deficiências do nosso sistema educacional hoje em dia, do próprio, né, o ensino regular. Alunos que têm a possibilidade, têm os professores, têm toda a estrutura para fazer isso de forma razoável, pelo menos, né? Mas não o fazem por não ter interesse. Por que isso não aconteceria na prisão? Outra condição que poderia colocar, ele tem essa possibilidade, é oferecido a ele essa condição de fazer esse estudo e ele não aproveita, então ele perde toda a oportunidade de reduções de pena, por exemplo. Por exemplo, fazer prisão domiciliar, teve a oportunidade, não fez, ele não pode ter essa oportunidade, ele perde essa possibilidade de ter essas formas alternativas de pena. Teve um bom comportamento dentro da prisão, mas teve a oportunidade de estudar, não aproveitou, não formou, não fez nenhum ano de estudo, não fez nada nessa questão de formação educacional, mas foi um bom indivíduo lá dentro, condicionado. Se a pessoa teve essa oportunidade de fazer esse estudo, essa progressão no seu nível de formação lá dentro, podendo aprender inclusive uma carreira, né, que é essencial, não só para o sistema prisional, para a nossa sociedade como um todo, né? Teve aquela oportunidade, não aproveitou, então ele perde a oportunidade também de ter melhorias ali na sua condição de pena, ter uma redução, por exemplo. Te deu essa oportunidade, você não aproveita, então infelizmente você fica fora das outras oportunidades que poderiam lhe ser dadas. Então eu vejo como essencial nós não vemos simplesmente o sistema prisional como uma forma de punição. Logicamente, é uma forma de punição, mas não pode ser só isso. Ele tem que trazer esse indivíduo de forma, né, qualificada de volta à sociedade, porque a capacidade produtiva do ser humano é muito valiosa. E a gente não pode simplesmente desperdiçar essa capacidade produtiva, deixando essa mão de obra no ócio, vamos dizer assim, simplesmente recluso, e quando volta à sociedade não sabe fazer função alguma e acaba tendo que voltar novamente para a vida do crime. Como eu disse, né, é sempre bom destacar, existem os casos de pessoas que realmente, mesmo com toda a qualificação, não vão buscar uma vida diferente e vão continuar no crime. Existe. Esse caso aí, infelizmente, o reencarceramento ali de forma quase que contínua acaba sendo a solução. Mas a gente tem que tentar sempre que possível recuperar esse fator de produção, essa mão de obra, para que nós possamos usá-la para sermos produtivos e dar um retorno à sociedade. Nós sempre comparamos, né, ao quanto custa um presidiário e quanto custa um aluno do ensino regular. Acabam, né, faz aquela comparação de que o presidiário custa mais, porque tem toda a questão da manutenção do sistema, né, de encarceramento, temos ali todos os profissionais que trabalham com isso, tem o custo de manutenção do próprio presidiário, né, que tem que ser mantido ali, as despesas que ele incorre, né, pelo seu período de encarceramento, e acaba sendo um custo relativamente elevado. Então, se a sociedade em si tem
que manter esse custo, já que muitas vezes o encarcerado não dá, enquanto está lá preso, um retorno para a sociedade. Então, que quando ele retornar à sociedade, ele seja capaz, seja apto e seja, então, reintroduzido ao setor de trabalho para que possa dar esse retorno à sociedade. Não podemos simplesmente esperar que ele ficar lá preso, sem nada para fazer, sem uma formação que possa lhe dar a oportunidade de ser alguém melhor na vida, e esperar que quando ele sair, né, sem que essa oportunidade seja dada, que ele seja alguém melhor. Então a discussão é essa. Para mim é essencial que o nosso sistema carcerário cumpra uma função além de punitiva, que é logicamente uma função necessária, é sim a atribuição do sistema carcerário punir, mas também que seja uma transformação, que aquele que entra, aquela mão de obra, vamos dizer assim, que entra ali inapta o trabalho em sociedade, saia dali qualificada, para que possa então voltar à sociedade e fazer o seu trabalho que deve ser feito, que é esperado ali da mão de obra de todos, né? E a ideia então de que o sistema prisional, simplesmente para prender, a gente está desperdiçando o fator trabalho, que é muito valioso, já que, como eu disse, o ser humano ele se adapta a qualquer tipo de trabalho, desde o mais pesado até o mais delicado ali. Então, é fundamental que nós possamos aproveitar o máximo possível toda a mão de obra possível, principalmente ali aquela que se encontra, fora da sociedade, para que quando ela retornar possa fazer um trabalho ali que possa contribuir novamente com a sociedade. Então, essa é a discussão, é um tema polêmico, que cada um acaba vendo que o sistema prisional tem uma função diferente. Muita gente acredita nessa função que ela pode sim recuperar as pessoas para voltar à sociedade. Outras pessoas imaginam que talvez o ideal seria excluir essa pessoa de vez, da sociedade. É sempre bom lembrar que nós temos uma cláusula pétrea, na nossa Constituição. A punição, de pena de morte é proibida. E, inclusive, essa cláusula pétrea garante que esses termos que tem essa classificação não pode ser alterado, para fazer uma nova, para poder dizer, então, devemos ter pena de morte, tem que ser refeita praticamente a Constituição. Então, essa cláusula não permite que as pessoas, nem pena de morte, nem prisão perpétua, no nosso país. Então, nós temos essa situação. Então, o que se espera? Que aquele que foi encarcerado, que foi preso, ele vai retornar à sociedade. Mesmo aquelas prisões que são há 300 anos, ela tem um prazo máximo para ser cumprido no nosso país, e logo esse indivíduo retornará à sociedade. Então é importante que ele retorne sabendo fazer algo. Fundamental que ele saiba desempenhar alguma função que vá contribuir com a sociedade. Não podemos desperdiçar esse fator mão de obra. Mas é uma pessoa irrecuperável. Então, infelizmente, nessa situação, sim, a gente vê o reencarceramento acaba sendo a única solução. É essa discussão. Eu sei que o tema é polêmico, mas eu acho que é um assunto que tem que ser levado. O sistema prisional, além de punição, deve ser também usado para uma complementação educacional desses indivíduos. Se aproveitou, tem ali toda a oportunidade para retornar à sociedade, às vezes até uma redução de pena, é algo que eu vejo como algo bem possível, mas se a pessoa se recusa, simplesmente fica lá, tem a oportunidade e não aproveita, então não vejo ali para ela possibilidade para receber nenhuma facilitação para sua pena também não. Então essa é a discussão que eu queria trazer, espero que tenha achado o tema interessante, a conversa interessante. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Compartilha para alguém esse vídeo, alguém que você acha que vai achar interessante esse assunto, para aumentar a nossa discussão aí, para a gente trazer uma conversa que pode acrescentar para a nossa sociedade. E deixe aí seu comentário, o que você achou do vídeo, sua opinião sobre o assunto. Se ficou alguma dúvida, comenta aí para a gente continuar essa discussão. Deixe aí alguma sugestão de tema que você acha que vai ser interessante para a gente continuar essa conversa. Inscreve para que você continue recebendo os nossos vídeos, a gente continuar essa conversa. A gente ainda tem muito a conversar. Até a próxima e eu espero por você.